pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui reunidos, a dupla dinâmica da fisioterapia. Exato. O trio Parada Dura. O trio Ternura da Cidade de Deus. Você não assistiu Cidade de Deus? Eu preciso assistir por completo. Você acredita que eu só vi pedaços até hoje? Não, calma aí, a gente vai parar o podcast agora, vamos colocar Cidade de Deus, não é possível. É um erro. Que isso? É um erro clássico, exatamente. Que isso, Já vi outros filmes nacionais clássicos, mas... Tipo? Central do Brasil. Sim. Clássico. O Tropa de Elite já entrou num clássico também. Sim. Mas Cidade de Deus... Tem que tá na lista. Não sei porque eu sei porque eu não assisti ainda. Aproveita o feriado e assista, Boa. cara. Não, precisa. Trio Ternura. Trio Ternura, o trio que começa ali as histórias de roubos e coisas, mas também trazendo meio que um benefício para a comunidade ali, entende? Entendi. Então isso quer dizer que parece um bandido bom, entendeu? O pessoal rouba o gás e distribui. Entendi. Você tá dizendo que a gente tá roubando o movimento e distribuindo, roubando conhecimento e distribuindo pra galera. Talvez seja ao isso. Nos denominarmos Trio Ternura. É isso? Talvez seja isso. Bom, Cássio não tá aqui com a gente hoje. Foi viajar. Avisou em cima da hora que ia viajar. Cássio, tá faltando a antecipação aqui pra gente se programar, né? Eu não programei nenhuma piada de tiozão, então se você não veio, a gente não teve tempo difícil, assim. Fica difícil. Fica complicado. Mas vamos lá, vamos dar início ao papo. Estamos aqui hoje para conversar sobre personalização, o segredo do sucesso. Este que é o terceiro episódio do bloco sobre planejamento terapêutico. Que é nosso último bloco. Nosso último bloco, esse que é o terceiro grande bloco, certo? Perfeito. Tivemos princípios do treinamento, princípios da aprendizagem, motora e agora planejamento terapêutico. Os últimos 2 episódios falamos sobre definição e estratificação de metas. O segundo episódio do bloco foi sobre... Me ajuda aí, Franquinho. Nossa, calma aí, que isso sempre me confunde, cara. O que a gente falou exatamente? Cris, ajuda a gente aí, porque o Rafa colocou a gente numa sinuca de bico aqui. Mas é o último episódio, tá na sua lista aí. Você volta lá, olha, dá uma olhada. Que a memória falhou aqui. No fim das contas, tudo isso pra dizer que são episódios que se complementam e muito, cada um no seu bloco. E entre os blocos, a gente forma aí praticamente um curso completo. Caralho. Lembrei o assunto geral, mas eu não lembro o tema. O assunto geral, sem problema. O assunto geral foi como organizar a sessão. O passo a passo de uma sessão eficiente. Isso, ufa. Então esses 3 episódios se conversam muito bem dentro desse bloco, que é o bloco de planejamento terapêutico, e os 3 grandes blocos se conversam muito, e isso já deu para você uma base gigantesca para você melhorar sua prática clínica, assim, desde a fase inicial, primeiro contato com o paciente, definição, avaliação, entendimento daquilo que é mais relevante para o caso, planejamento de metas e como executar elas. A gente está mais ou menos nessa fase e agora personalização, segredo do sucesso. Agora é o detalhe, é como refinar para você extrair o melhor para cada paciente. Então, se a gente voltar no primeiraço episódio, a gente falou de 2 princípios do treinamento, que era a individualidade e especificidade. Quando a gente fala de individualidade no treinamento, até o termo costuma vir como individualidade biológica, né? Então faz muito a gente pensar, deixa a gente inclinado como sendo algo focal ali da fisiologia, das características daquela pessoa em termos de qual é a conformação do corpo dela, como que ela vai responder ou não ao treinamento. E aqui a gente está falando uma esfera um pouquinho além. Ainda é do indivíduo, mas a gente está falando da característica comportamental desse indivíduo. E como que aquilo que você vai orientar e prescrever para ele tem que estar em linha com esse perfil, porque senão não vai ter cola, não vai ter adesão. Vai ter adesão, o resultado naturalmente não vai ser aquele que você esperava, ou vai ser mais lento, ou enfim. Bom, vamos dar início. Antes de dar início, você que chegou até esse episódio e participou das discussões presenciais que tivemos aí
ao final de cada bloco, fica o convite para você que participou e para você que ainda não participou, para participar da nossa próxima discussão presencial, que já tem data, dia 31 de maio. 31, a gente estava divulgando como 17, mas por agenda vai ficar melhor no dia 31. E até manter o padrão, né, de última semana ali do mês. Do mês, perfeito. Então, sempre aos sábados, né, pela manhã. O local iremos divulgar logo mais, mas para você ficar sabendo onde quando vai ser exatamente o horário, tem o link aqui que você pode acessar, enfim, na nossa link da bio lá no Instagram, aqui no episódio, no YouTube, no Spotify, em que é um forms, você vai preencher esse forms e a gente vai receber o seu contato através desse forms e a gente vai te colocar no grupo em que essas informações estão sendo passadas. E é claro, além da discussão presencial, já é sabido que quem participa desse grupo recebe um e-book referente aos episódios aí que passaram. Aí os últimos 2 ficaram animais. Ficaram bem muito legais. É um e-book que é bem completo. Eu vou dar o exemplo do último, assim, que tá fresco na cabeça. Tinha praticamente 50 páginas. Olha só. Então... Esse foge do conceito do e-book. Sim, tá bem completo. Assim, ainda é um material essencial, é um guia que a gente até chamou de prático, mas não é superficial. Garanto que ali, se você não tem contato com o assunto, você vai chegar num nível bom de entendimento sobre o assunto. Para você que já tem o contato, você vai relembrar algumas coisas, talvez aprofundar outras e, dar um super apoio para as discussões, né? Então, Perfeito. por isso que a gente chamou até como um complementar, né? Então, tá aí, convite para você entrar nesse grupo que promete mais coisa, além dessas discussões, e a gente vai passando. Bom, bora lá, bora pro papo. O Franco já começou trazendo um pouco dos 2 conceitos de individualidade biológica e especificidade, e agora é isso, a gente quer entender como esse perfil comportamental pode influenciar nas nossas decisões enquanto fisioterapeuta e para justamente a gente tentar aumentar a adesão e naturalmente, como consequência, os resultados daquilo que a gente está propondo na sessão, né? Bora lá. E aí, por onde iniciamos? Cara, tudo que a gente fez aqui nesses 8 episódios que a gente teve até então, cara, dá pra gente montar um planejamento muito redondo, né? E a gente já sai de algo muito genérico, com certeza, para algo mais específico, né? E específico tanto em termos de tarefa, mas também já individualizado. Por que a gente começou a usar a palavra personalizado, né? Porque a personalização fala muito a favor de persona, né? E a pessoa vai além das características biológicas lá que a gente tinha falado, né? Então você tem uma camada de o jeito, o perfil, o como a pessoa se comporta realmente e o como que ela encara as coisas que ela faz. Então, às vezes, você fez tudo muito certo do ponto de vista de fez uma baita avaliação, entendeu exatamente para onde você tem que levar essa pessoa, entender exatamente o que ela tem de déficit que você vai precisar treinar, corrigir, melhorar. E aí você entendeu como que isso vai se encaixar na linha do tempo, planejou uma sessão ali naquele passo a passo do último episódio super eficiente. Só que o pacote que você comunica aquilo e a forma que você direciona o como ela vai fazer, a instrução que você vai dar, até o exercício para casa, se você usar o mesmo formato para todo mundo, é nessa personalização, né? É esse pacote final que talvez você possa botar tudo a perder. Não tudo a perder, mas talvez possa dar um pouquinho de enrosco. Então, às vezes você fez tudo muito bem e você tá pegando um cara ali que é super... Vou já dar um exemplo para ficar claro. Um cara super pragmático, que precisa entender nos detalhes o como as coisas vão se construir, que precisa entender ali um pouco do como que ele evolui e o que ele realmente precisa fazer. E deixa esse cara muito solto. Esse cara vai ficar maluco. E aí, provavelmente, a adesão vai estremecer, como costuma acontecer, e você não vai extrair o melhor resultado.
Aí se a gente pegar um outro cara que é no outro perfil, que ele gosta de ser mais independente, gosta de definir as coisas mais do jeito dele, ele vai meio que evoluindo conforme ele vai tendo autonomia também. E se você deixa ele muito rígido, muito fixo, o cara não gosta e às vezes tenta fazer algo diferente só para reconquistar a autonomia que ele gosta de ter. Se você engessar e der o pacote no formato do último, ferrou também. Então o que a gente está falando é, tudo bem, você sabe o que precisa fazer, você sabe o caminho que tem que trilhar, mas agora é como que você vai entregar esse caminho mesmo para essa pessoa? Como que você vai comunicar? Como que você vai instruir no final das contas para bater com aquele perfil? Legal. Eu tinha deixado essa imagem que por acaso apareceu agora aqui. Diz um pouco a respeito de uma possível decodificação de perfil, né? Que é justamente entender quem é esse paciente para além do perfil motor, muito mais a ver com o perfil comportamental, como que ele enfrenta situações, seja na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, e geralmente são parecidas as formas de agir na vida, no trabalho, e aí com o esporte às vezes é muito parecido, na fisioterapia, os desafios que ele vai ter também acaba sendo parecido de acordo com o perfil. Essa decodificação do perfil ela pode acontecer se você conseguir ler muito bem. Logo no começo você já consegue ter bons insights a respeito de quem é esse indivíduo. Sim. Mas muitas das vezes você vai vendo isso ao longo do processo, né? Precisa de mais tempo. A pessoa, você ganha um pouco a confiança dela ao longo das sessões e aí ela começa a se abrir mais e você consegue entender um pouquinho mais o modus operandi dela frente a situações de enfrentamento, né? E esse é até um episódio que, cara, quem vai brilhar muito e ajudar a gente a trabalhar ali no final das contas, o físio, o treinador, que vai executar realmente aquele treinamento, beleza, ele sabe o que precisa fazer, mas ele às vezes não conseguiu decodificar com tanto detalhe ali quem é esse paciente, qual é o perfil dele. E às vezes se você tem um contato com o profissional que é treinado para descobrir esse perfil, entender a forma de acessar e de intervir, que é o psicólogo. Total. Então, às vezes, se você tem acesso a uma conversa com o psicólogo, o cara pode te adiantar, com esse paciente, segue mais ou menos essa linha, esse caminho que ele costuma aceitar melhor. Evita isso daqui, por exemplo, é um paciente que não tolera muito frustração. Então, só de ter essa dica, você já sabe um pouco de como que você vai dar o feedback depois de cada exercício ali que ele fizer, justamente para você não dar para ele essa percepção de falha, de erro, de frustração. Então, se tem um momento que a gente pode extrair muito dessa relação interdisciplinar e até transdisciplinar, é esse. Perfeito. E aí, disse especialmente do psicólogo, porque nesse episódio casa muito bem. Casa muito bem. Você foi comentando e isso me levou a pensar recentemente, hoje mesmo, ontem na verdade, um paciente que eu atendi, uma dor anterior no joelho, e que a gente tem feito sessões por conta de agenda de forma um pouco mais espaçada do que eu idealizaria. Tem feito uma sessão por semana, tem semana que não dá, não faz. E que está num momento já bem bom do ponto de vista de sintoma, voltou à atividade que era atividade estressora, vamos colocar assim, que era a corrida. Só que o treino de musculação não estava muito legal, não estava muito adequado, ou quase não estava tendo estímulo, na verdade, ali para as estruturas anteriores do joelho, que estava poupando muito desde o ano passado e tal. E eu falei com ele, cara, eu vou reestruturar o seu treino de fortalecimento junto com você, você vai começar a colocar assim, vai fazer uma cadeira extensora, vai fazer uma leg press, vamos organizar só os dias para isso sair bem. A gente vai usar um ou outro exercício como aquecimento para esse tendão antes de você começar a correr, e na corrida você vai ter lá algumas dicas de postura e você vai colocar isso em prática, beleza? Passou também, acho que 2 semanas, voltou em sessão, fiz o exercício. Como é que foi? Tinha orientado ele a fazer 2 a 3 vezes na semana, somente. Não, fiz todo dia. Falei, cara, não, calma aí. Não, vamos sentar. Sentei com ele, organizei, peguei o WhatsApp na frente dele, na conversa com ele, e falei o seguinte, então é o seguinte, você tem esses dias de fortalecimento, terça e quinta.
Nesse dia você não tava fazendo o membro inferior. Eu vou incluir esse exercício. Na quinta, você também não tava fazendo. Eu vou incluir outros. Esse. Beleza. Até 2 a no máximo 3 vezes na semana. Fechado? Fechado. Então, beleza. Chegou a outra semana. Não, fiz dia sim, dia não. Falei, não, cara, dia sim, dia não é 2 vezes por semana. Vamos lá, então. Deixa eu pegar o seu calendário. Eu vou escrever aqui pra você. Segunda-feira. O que você tem mesmo? É corrida. Beleza, é corrida. Terça-feira. E aí eu fui fazendo isso de segunda a domingo pra uma semana. Funciona? Estamos nessa semana. A semana começou... Esse planejamento veio ontem. E ele começou a cumprir hoje. Hoje ele me mandou mensagem. Não, fiz a bike e tal. Não doeu, tô melhor. Então, assim... É o cara que precisa do planejamento no detalhe do detalhe. Se você deixa um pouquinho solto, e assim, era muito pouco solto, porque as diretrizes, as premissas... Pelo que você tá me falando, pra mim já tava claro. As premissas estavam muito claras, pra gente é claro. Pra mim eu achei que tivesse também. Aí, no caso, não foi claro. Então, não, calma aí. Você precisa ter... Aí ele tá funcionando melhor dessa forma. A cada dia ele vai mandar uma mensagem, um feedback. Beleza. Se precisar ajustar o planejamento do dia seguinte, a gente ajusta. Então... Você encontrou o formato aí meio que na tentativa e erro, né? Foi pegando ele ali no pulo. Então o curioso é isso. Às vezes a gente acha que tá sendo claro, mas é só o teste e reteste, às vezes, para saber se tá seguindo. E até, vamos pensar numa próxima sessão. Vamos supor que ainda ficou alguma rebarba aí. De tipo, ainda não ficou. Eu pensei que tinha ficado perfeito. Talvez a próxima tentativa que eu faria é de, cara, vamos lá. Eu preciso que você faça mais ou menos essa organização. Não sou eu, mas que vou escrever para você. Porque eu tentei dessa forma, ainda não ficou muito bom. Tentei da outra forma, melhorou, mas ainda não ficou muito bom. Como que você acha que vai funcionar para você? Assim, é na agenda, é no WhatsApp, me fala, a gente vai fazer desse jeito, só que assim, eu preciso que você cumpra. Né? E aí vê o formato que às vezes ele traz algum insight que no modo geral a gente não está visualizando, que não é o típico da gente resolver, mas que para o cara funciona. Sim. Né? E isso acontece bastante. E uma coisa que me veio na cabeça desse seu exemplo é de lembrar que a gente também tem o nosso perfil. Sim. Então, assim como o paciente tem o perfil dele, a gente também tem o nosso. Então, você vai ter ali um profissional que às vezes é um pouco mais metódico, né? Que gosta de fazer as coisas muito bem definidas, estruturadas, segue um passo a passo, já tem tudo planejadinho e anotado. Às vezes você tem algum que é um pouco mais solto, fluido, que deixa as coisas acontecer, vai trabalhando ali, não no improviso, mas numa leitura mais dinâmica da situação e se adaptando à situação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o exemplo do Rafa me lembrou muito eu como profissional. Eu tendo a ser um pouco metódico, assim, em algumas coisas, mas eu sou um cara de entender os princípios, e uma vez entendidos os princípios, cara, não precisa me dar o passo a passo, o exercício A, não precisa disso. Eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. E o segundo ponto é, por ter esse perfil de entender os princípios, eu tenho um perfil meio autodidata, assim. Eu vou seguindo as coisas e vou descobrindo o caminho, e conforme vou aprendendo, eu vou querendo mais autonomia. E aí eu tendo a achar que as pessoas também são assim. Essa é a falha do ponto, porque não tem nenhum problema ser assim. Então, eu tendo a querer ir distanciando as coisas. Tipo, cara, você tá pegando, tá tudo bem, então vamos distanciar. Achando que a pessoa também vai querer isso. E eu lembro, assim, há anos atrás, assim, no começo, que às vezes eu falava, cara, não, você tá indo bem, vamos lá. Acho que já dá para distanciar. Aí, a pessoa topou distanciar. Aí, na hora que volta na outra sessão, cara, foi tudo bem. A pessoa evoluiu do jeito que queria, do jeito que eu esperava, mas ela falou, não, mas sabe o que é? Eu não sei se tá muito bom. Eu falava, caramba, a pessoa não tá confiante, onde que eu tô errando? E aí depois eu comecei a ler que o perfil da pessoa era diferente.
É a pessoa que, por mais que tivesse indo tudo bem, ela queria proximidade, segurança e cuidado. Ela não estava preocupada em ter a autonomia dela pura e completa e simplesmente porque ela queria ter alguém acompanhando ela ao longo do processo. E tá tudo bem. Aí foi começar a passar até a leitura de... Existem perfis diferentes que a pessoa vai querer ter um acompanhamento, um follow-up, proximidade, na dúvida ali, poder te consultar com facilidade. Coisa que se tiver agendada para daqui 2, 3 semanas, talvez ela não sinta conforto de tirar a dúvida pelo WhatsApp, entendeu? Legal. Aí, opa, já sei como me adaptar e mais um perfil. Cara, uma coisa que você comentando um pouco dessa importância de tentar se desvencilhar, entre aspas, do seu perfil, né? A gente tá dando bastante exemplos sobre questões relacionadas ao planejamento terapêutico de uma forma geral, né? A adesão ao planejamento. Mas vejo também, até puxando um pouco o episódio passado que a gente falou do passo a passo de uma sessão eficiente, a necessidade de entender bem o perfil comportamental do paciente para justamente o dia a dia, a sessão eficiente. E aí me vem muito na cabeça perfis como perfis mais sérios, em que a condução da sessão não é uma coisa muito lisa, que é um cara mais difícil de acessar. E acessar do ponto de vista de conversas mesmo, comunicação, seja a comunicação ali para os objetivos da própria sessão ou aquela comunicação mais do dia a dia, de como é que você tá e tal, aquele cara mais fechado. E geralmente perfis mais sérios em que também, muitas vezes, mais exigentes em relação à condução do caso, né? Aquele cara um pouco mais meticuloso, aquele cara que quer muitas vezes uma melhora meio rápida, ele tá esperando uma coisa que ele contratou 5 sessões, ele quer resolver naquelas 5, e aí a comunicação para esse cara tem que estar muito bem acertada, muito bem afiada, exatamente em relação, no caso, ao plano terapêutico. Vai ser aquele cara que você vai conquistar e reconquistar a cada início de sessão, situando ele muito no plano, né? E explicando os porquês você tá fazendo aquilo, aquele cara que demanda um pouco mais ali, do ponto de vista até de convencimento, né? Me chama muita atenção esses pacientes com esse perfil. Não, cara, e tem ainda um perfil, a gente já tá entrando em alguns perfis, mas a sua fala me lembrou de uma paciente atual. Eu fico até confuso se é um desconfiado ou se é só alguém que não prestou muita atenção e não captou a mensagem, ou se é alguém que fica testando o tempo todo para ver se tem congruência na sua fala, e aí ela faz isso tentando parecer que não entendeu muito bem as coisas, entendeu? Então, alguém meio sorrateiro, assim, vamos ver se o que ele tá falando semana a semana se mantém? Tá? Porque, assim, primeiro que é um caso ali que tem uma ruptura parcial do manguito rotador, então não é um caso liso, suave, mas, cara, não tem uma indicação absoluta de uma intervenção cirúrgica. E ela já passou em uma porrada de médico e cada um tomando uma decisão de cirurgia, não segura, não, uma hora você vai precisar, mas não é agora, sabe? Então, mais ou menos isso. E ela chegou, indicada pelo personal, e toda a conversa muito... Não tenho contato com esses médicos, mas tenho um contato bom com o personal, de, tipo, tentar acertar muito bem como que as coisas vão acontecer e tentando ser o cara que vai centralizar muito bem do como vai funcionar essa reabilitação. E, cara, é incrível, assim, porque desde o começo, agora a gente já tá numa fase bem avançada, tá melhorando, já tá voltando ao esporte, mas em vários momentos eu falava o plano geral e retomava como que aquela semana ia funcionar, e num começo que ela tava fazendo bastante físio, 3 vezes por semana. E aí, incrivelmente, eu fiz a sessão da segunda, vamos supor, na quarta e na sexta eu tinha que repetir praticamente aquilo que eu repeti na segunda, e ela falava, sabe o que é? Eu não sei se eu vou ficar muito bem desse ombro aqui ou eu vou ter dor. Sabe, uma pergunta dessa.
Ou... Que não era exatamente isso que ela queria saber. Ela queria saber se era um ombro pra físio mesmo ou era pra cirurgia, Isso. né? Aí ela falou, sabe o que é? Eu passei em mais um médico. E aí esse médico me... Aí, puta, pegar... Você tava como um consultor ali, né? Um consultor. E assim, tentando no meio desse limbo todo, dessa troca de informações de um médico falar uma coisa, tentando falar, cara, beleza, pega isso tem valor, olha a média disso tudo que estão falando, né? Desconta um pouco os excessos e vamos juntar com isso o que eu tô te trazendo como plano, e você vai precisar de um pouquinho de voto de confiança. Você não precisa comprar que é isso que vai acontecer, mas assim, você tá aqui para seguir esse processo. Segue um pouquinho e vamos semana a semana vendo se tá seguindo o caminho que eu tô te propondo. E tudo bem a gente contestar, mas vamos esperar acontecer para contestar ou não, né? E aí esse trabalhinho semana. E agora ela tá num momento que ela tá voltando pro esporte, tá jogando. E, cara, é incrível, porque já tá bem. Já quebrou aquela barreira de, tipo, eu acho que eu não vou voltar. Não, você tá voltando. Mas ainda tem um quê de como será que vai ser essa volta? Agora a questão é muito mais no... Eu sei que eu tô voltando, o quão parecido vai ser o nível de exigência que eu vou conseguir colocar pro meu corpo nas situações. É parecido com antes. E aí é o ponto atualmente, de falar, não vai dar para você negligenciar e jogar o quanto você jogava antes. O que ela joga? Beach tênis. Beach tênis. Então, tipo, torneio sexta, sábado e domingo, por exemplo. Foi uma lesão parcial que foi acontecendo por sobrecarga. Por sobrecarga. Mas chegou num nível crítico ali de ficar limitada para pentear o cabelo, por exemplo. E tinha aspectos muito relevantes do ponto de vista funcional. Curiosidade, tinha um parênteses aqui, né, na linha. Tinha um padrão assim de uma mulher na casa dos 60 anos, que é forte, se cuida muito bem, mas é pouco atenta ao que acontece com o corpo dela na hora do vamos ver, na dinâmica. E, cara, falhas ali de estabilização, principalmente de ombro mesmo. Então, ela é a que a gente estava discutindo, que eu trouxe o exemplo. Sim. A gente estava discutindo em bastidor, então acho que vocês não vão conseguir chegar nesse contexto, não tem problema. Mas, basicamente, na hora que ela ia fazer as ações, não tinha uma estabilidade escapular e tinha uma tendência de protrair e rebaixar o ombro, enquanto ela estava ainda elevada, ou estava ainda elevada e rodada medialmente. Então, acabava antecipando um impacto precoce ali. Então, legal. era mais ou menos isso. Mas, enfim, tudo isso para falar que como que lida com um perfil desse? Sim, difícil pra caramba. Você falou de ombro, você falou de lesão de manguito. Isso me fez lembrar de um caso também, de uma lesão de manguito, de um paciente que eu atendi, ficou super bem. Mas uma lesão traumática, teve uma queda de wakeboard com o braço meio espalmado, enfim. Mas teve mais de uma queda, teve uma que teve uma dor aguda mais importante, depois teve algumas, não sabe exatamente em qual delas que levou a lesão, mas fato é que tinha aspectos de uma lesão traumática vista na imagem. Opiniões também dissonantes em relação a vamos para a cirurgia, não vamos. Um médico que a gente trabalha mais junto na clínica, em que eu confio bastante, a opinião era de, cara, você é um cara jovem, uma lesão mais de 50%, traumática, isso tende a evoluir para uma lesão completa em algum momento. Ou se não completa, muito próxima de. E vai te trazer mais disfunção, ainda mais para o esporte que você faz, que exige, né, no wakeboard muita rotação, forças de puxar do cabo e etc. E também eu tive um papel meio desse consultivo. Ele trazia para mim na sessão, no pré-operatório, ou não sabia se ia ser um pré-operatório de fato. E aí, Rafa, o que você acha? Acha que eu tenho que operar? Mas quais as vantagens? Quais as desvantagens? Só que aí a importância também da comunicação extra-sessão com o médico, né? Eu fui bater na tecla com o médico de que, cara, é isso mesmo, posso confirmar isso com ele, posso ir nessa linha. Não tem jeito, é isso mesmo e tal. E outros médicos, outros dois, ele chegou a checar. Um falou que também era pela cirurgia e um outro tinha dito que não. Só que esse outro, que eu acho que foi o primeiro que ele passou, era um bambambam. Isso tinha um certo peso ali.
né? Apesar de outros dois terem falado que era cirúrgico, o Bambam tinha falado que não. Então, enfim, não sei se diz respeito muito ao tema aqui, mas me lembrou o caso. Mas, cara, acho que faz todo sentido. E o que você falou agora me lembra um outro ponto, que é, a gente está falando do perfil comportamental do paciente, mas acho que esse insight sobre perfil comportamental vale para todo mundo que a gente vai se relacionar. E às vezes, para ajudar a resolver o problema do paciente que ele trouxe, consultando a gente e ali falando, Rafa, cara, você acha que é isso, você acha que é aquilo, ou tô com uma dor tal, como que a gente resolve isso? Em vários momentos você vai ter que conversar com o treinador, seja o treinador do esporte dele, seja o preparador físico dele, seja com um médico dele, e às vezes você sacar minimamente qual que é o perfil, ou pegar com esse paciente já, como que ele é, facilita na escolha da forma de se comunicar com essa pessoa para trazer ela mais para o que deve ser feito ali, para vocês terem um bom resultado, porque eventualmente se você comunicar de uma forma que afaste você daquele outro profissional, talvez abale muito a relação geral, e às vezes até se for um profissional que o seu cliente confia bastante, cara, talvez isso possa estremecer o vínculo contigo no final das contas. Sim. E nesse caso especificamente, já tinha uma opinião muito bem formada, que tinha sido já informada ao paciente sobre a necessidade da cirurgia por esse médico que trabalha com a gente. E aí esse cara vinha tentando me consultar, eu tinha que ter muito claro, muito firme a resposta de que sim, cara, confio no médico tal, acho que você tem que operar sim. Se eu estremeço na base aí, fico meio, puta, não sei, vamos aí e tal, é isso, eu posso ou ficar mal na fita e ter pouca adesão ao meu tratamento, seja ele um pré-operatório ou não, um conservador, ou ele perder a confiança no próprio médico, exatamente isso. E nem que seja assim, cara, vamos lá, vamos colocar as coisas na mesa. O cenário é mais ou menos esse. Tem isso de pró, isso. Ao mesmo tempo, esse outro cenário tem mais ou menos isso, mas esses são os riscos. Assim, se eu fosse comparar eu tomando a decisão, é mais ou menos essa leitura que eu faria e me faria decidir, por exemplo, a favor da cirurgia. O que você acha? Agora me fala você, com base nisso que a gente conversou, no que o pessoal te trouxe, o que te preocupa, o que não preocupa, qual que você acha que é a linha que tem que tomar? Porque no final, a decisão, a gente já falou isso várias vezes, mas é do cliente, você está ali realmente como um consultor. Sim. Perfeito. E aí? Que mais? Cris, você tem perfis muito difíceis de paciente? Tem, a Cris fez assim. Tem. Fala um. Eu acho. Mais fácil mesmo. Eu acho que hoje eu tive um exemplo muito bom de um paciente muito prolixo, assim. E claramente o problema dele estava muito associado também a uma questão psicológica muito importante que ele tinha passado. E ele teve uma piora da dor muito importante no momento de um burnout. E aí as situações que ele passava durante o trabalho intensificavam demais essa dor. Só que ele não aceitava isso. E ele era da arte, era uma pessoa assim, muito diferente, assim. E aí a gente teve que levar a sessão muito mais para um lado pessoal, assim, para ele entender que essas questões não influenciavam. Só que ele era muito prolixo, eu demorei quase 1h30 para conseguir colocar as coisas no lugar. E se você me perguntar até agora, assim, qual é a queixa funcional dele, eu não tenho ideia. E eu falei pra ele, eu falei assim, a gente vai ter que marcar outra sessão de avaliação e a gente vai ter que conversar melhor pra entender de onde isso tá vindo. E eu primeiro tive que organizar com ele as ideias que ele trouxe pra mim, entender o que ele fazia no trabalho, o que ele fazia de hobby, o que ele fazia de atividade física, entender como a dor se comportava em cada um desses cenários. E como isso se relacionava com o momento que ele estava passando. Ele não aceitou muito que isso tinha a ver com esse momento dele, mas acho que eu consegui ganhar ele e agora, acho que na próxima sessão eu espero entender de fato o que está acontecendo. Mas esse paciente muito prolixo, assim, uma dor muito crônica, que já vem há muitos anos, é um pouco difícil. Assim, ela vem cheia de crenças já e
e assumindo coisas que não necessariamente é aquilo que a gente daria valor, mas ele tá dando valor no discurso, aí você precisa organizar mesmo, né? Cara, eu vou tentar fazer um paralelo aqui, se não ficar bom a gente busca um outro ponto, que é a dor, né? Ela sendo ali um sinal elétrico, ela é um sinal, né? Ela é transmitida via as sinapses, que é a corrente elétrica passando e chegando lá no sistema nervoso até que você reconheça aquilo e dê um significado de, opa, sim, isso daqui é risco, isso daqui é dor. Mas como todo sinal tem ruído, e às vezes é difícil para o paciente que está transitando com, sei lá, anos de dor, algo super cronificado, que esbarra ali com, claro, coisas do comportamento físico dele, mas coisas do humor, da emoção, da vivência de trabalho. E às vezes é difícil separar o que é o sinal claro do que provoca, que é mais ou menos isso que a Cris está trazendo assim. Eu não sei o que funcionalmente está gerando isso, mas eu sei que tem muito ruído aí no meio, que eu tive que ajudar ele a entender. E coisas que de tão ruidosa amplificam e atrapalham nessa dor, que vai ter que mexer nisso também, ou seja, vai ter que limpar esse ruído para ver o que sobrou de sinal no final das contas, que é onde a gente vai ter que agir. Então, isso acontece mesmo. E assim, alguns perfis de dor crônica são mais comuns, mas quando você pega, vou lembrar, pacientes com fibromialgia, assim, que a vida é uma experiência dolorosa por si só. Isso é bem comum, cara. Exatamente. E aí a personalização, ela não tá só no... Pô, tô sendo específico, tô fazendo um exercício aqui que, cara, a gente avaliou a função desse paciente, entendemos que temos um déficit aqui importante e tal. Até você chegar nisso, nessa condição de avaliar uma função e entender que aquela é a função relevante para ser avaliada, e aí você julgar aquilo que pode ser melhorado do ponto de vista de melhora de padrão, redução de sobrecarga, até você chegar nisso, para esses pacientes pode demorar um tanto, pode ser confuso, tem que organizar, e a personalização, ela não fica claro que ela não vai só no momento não deve acontecer no momento só de avaliar, ela tá no momento de colher a história. Você não colhe a história, ou você não dá os mesmos pesos que você vai dar para as funções que aquele paciente cita, comparado com outro paciente de um mesmo diagnóstico músculo-esquelético, só com uma história muito mais simples, né? Então, a personalização tá desde esse momento, realmente. Eu tô extrapolando na cabeça aqui um pouco desse caso. Não sei se comportaria assim, mas eu fico imaginando uma pessoa prolixa e às vezes o físio ali atendendo, tendo pressa de querer chegar em qual que é a queixa, e às vezes acelerando o cara que já é prolixo, sabe? De tipo, gerando mais ansiedade, mais desconforto, e às vezes criando mais barreira para o cara se soltar e tentar, meio que em vez de conduzir, simplesmente vamos chegar lá. Não, calma. Às vezes, cara, você tem que acolher. E com pressa de fazer condutas, né? Com pressa de fazer alguma coisa. Então... Às vezes a melhor conduta é parar e ouvir. É parar e ouvir, exatamente. Ficou bom esse exemplo. Ficou bom. Cara, a gente tem alguns exemplos aqui sugeridos pelo roteiro, que talvez a gente possa falar. Acho legal a gente falar sobre os perfis, né? Os diferentes perfis comportamentais. E tem vários testes, né? Tem vários. Tem vários. Você gosta desse que tá aqui? Cara, na verdade eu coloquei esse por conta do Ronaldo. Sim, Ronaldo Queiroz, que ele já gravou com a gente. Foi um dos primeiros episódios, nem lembro qual que era o título do episódio, faz muito tempo. E ele trazia esse teste mesmo, com 4 perfis comportamentais ali baseado em figuras de animais, que eu acho que ele é muito resumido, mas ele é bom para fixar, assim, né? Tipo, você tem a figura e você linka ali com o perfil comportamental, acho que ele é
didático. Um que eu gosto é aquele 16 personalidades. Esse é bem completo. Mas como que você vai decorar 16 personalidades? Né? Você tem que fazer o teste, ter ali os dados do teste para saber como agir. E não é um negócio dinâmico que você consegue fazer dependendo fácil. do perfil do paciente, o cara não vai topar. Então, você precisa identificar qual que é o perfil para saber se faz sentido aplicar. Você precisa de um filtro, né? Esse filtro inicial pode ser esse teste aqui. Gato, águia, tubarão e lobo. E aí? Eu confesso que eu não lembro. Você vai ter que me recordar quais as principais características de cada um deles. Você lembra algum? Cara, você vai me falando, é capaz de eu ir lembrando. Não me recordo muito, não. Tá. Então, eu vou pegar ali pelos perfis um pouco mais analíticos, digamos assim. Como analítico mesmo, você vai ter o lobo. Alguém ali analítico, estratégico, baseado em dados, que quer entender como a coisa funciona, mas quer metrificar. Né? E quer ter o acompanhamento do como que aquilo faz. Resumão, seria o lobo. Um perfil um pouco mais executivo. Né? Então, o lobo no campo das ideias, estruturando, planejando. O executivo é o tubarão. O cara, não precisa me falar o que tem por trás. O que eu tenho que fazer? Né? O lobo é aquele cara que, cara, mas por que a gente está fazendo isso? Por que faz tantas séries? Por que é isso? Porque ele quer entender como que a coisa funciona. Né? Enquanto o tubarão é aquele cara que, o seu exemplo do primeiro paciente, ele é meio tubarãozão. Nem me fala o que é. Tubarão. Eu vou fazer. Isso. E vou fazer mais do que você está falando que eu vou fazer. Mais tubarão branco. Então é bem executivo, só que é o cara que, como ele não está muito preocupado aos detalhes, às vezes ele vai fazer por fazer de total coração, mas às vezes vai fazer diferente daquilo que você propôs. Então é aquele que você precisa deixar muito bem definido. Precisa dar uma cercada. Uma cercada, colocar limites muito claros ou deixar tudo muito bem especificado do o que é a execução que você precisa. Foi lembrando aí? Esse sim. Os outros eu não vou lembrar, não. Mas... Águia é visionário, criativo, é aquele cara que vive no mundo das ideias, que cria um monte de soluções. Sem muita métrica. Sem necessariamente muita métrica. E que gosta de liberdade, gosta de ter autonomia para fazer as coisas. Então, o Cássio seria bem águia, por exemplo. Né? Gosta de pensar e tal, não sei o quê. Mas, cara, não me limita muito, não. Se você tratar a águia como tubarão, não vai dar certo. Vai falar, por que você tá me cercando e me limitando tanto assim? Foda-se. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E quem que é esse paciente águia? Qual o perfil dele do ponto de vista de... dentro do planejamento terapêutico? Um exemplo que seria legal vamos pegar ali um exercício que você quer passar para casa, pro paciente lobo. Vou voltar um a um, tá? Paciente lobo, você vai explicar exatamente por quê, vai dar uma ideia do que você quer. E ele vai ser autônomo. E aí ele entende os princípios. Uma vez que definiu ali séries, número de repetições, beleza? Dá pra mim, deixa isso planilhado talvez, ou me passa no WhatsApp que eu executo. E talvez ele queira participar dessa definição. Dessa decisão. Com você. O tubarão, ele não quer muito saber do que tá por trás. Me fala o que tem que fazer que eu executo. Sim. E aí é o cara que você vai ter que passar com um pouco mais de detalhes o que é para executar, porque senão ele perde a mão e tende a perder a mão por excesso na execução. Já o águia é tipo, cara, não me fala o que eu tenho que fazer do ponto de vista da execução. Me fala o que eu tenho que atingir. Tá bom. Que eu vou dar meu mais jeito... ligado nos princípios e objetivos mais gerais. Mais gerais. Então, cara, eu tenho que melhorar a sustentação. Exercício é mais ou menos assim. Não quero saber que horas eu vou fazer isso no meu dia. Número de séries, eu vou fazer. Eu vou dar meu jeito de fazer, vou encaixar isso na rotina. Mas me fala o princípio geral. O que eu tenho que fazer? É isso? Beleza, deixa comigo. Né? Então seria mais ou menos... Esse cara tem um pouquinho de risco, às vezes, de deixar de fazer também. Sim. Já que é um cara, estamos falando que mais do mundo das ideias, né? Talvez menos executivo. Enfim. E aí tem mais um aqui, né? E o gato seria aquela pessoa social. Né?
aquela pessoa muito bem relacionada, que é o que puxa a resenha na física, o cara que chega, conhece todo mundo, bate papo, troca ideia, sabe o que o outro tá fazendo e por que tá fazendo. É o cara que você pergunta se ele fez exercício pra casa. Ele vai falar, não, fiz. Eu fiz, cara. Tipo, vamos aí, vamos tocar aí. Não, você tá bem? Final de semana. O cara já troca de assunto, desconversou fácil, você esqueceu de confirmar se ele fez. Ele não fez. É uma pessoa mais fluida, né? Então, esses são os perfis gerais, assim, né? Estereótipos acima de tudo, mas que, sabendo um pouquinho do jeitão de cada um, dá pra gente customizar, personalizar realmente. Legal. E tem outros aqui, a gente citou esse que diz respeito a esse teste aí, né, dos perfis relacionados com animais. O Franco citou as 16 personalidades, mas é isso, não vai sair aplicando para todo mundo. O legal é identificar características gerais no final das contas, né, e tentar... E com a experiência você vai meio que criando mentalmente alguns grupos que se assemelham, né? E aquilo que eu disse no início, você vai ver que isso acontece, você identifica o perfil na físio, às vezes o cara é muito assim no trabalho, muito assim em diversos outros aspectos. Isso me fez lembrar de um paciente extremamente meticuloso, assim, e é daqueles exigentes, assim, né? Ao ponto de ser difícil explicar pra ele que a lesão que ele tinha ia durar mais tempo do que ele estava imaginando, né? Porque se ele recebe a informação do médico que, aquilo 10 sessões resolve... Não, calma aí. Chega na físio, o físio explica que é uma lesão que talvez 10 sessões não dê conta. E aí entra a estratégia de, cara, a gente vai precisar talvez espaçar um pouquinho essas sessões, dado que esse é o número limite que a gente chega e tal. É um daqueles pacientes que você fica meio desconfortável de atender, porque é um cara também um pouco acessível. Mas enfim, aí tem outros exemplos aqui de perfis que aí são mais gerais, né? Proativo, cauteloso, competitivo e uma tendência à desmotivação. E a gente pode extrapolar mais. Você poderia colocar o cara com perfil mais ansioso, o cara com perfil mais depressivo. Sim. Você pode colocar N coisas, né? De acordo com cada ferramenta que você escolher para analisar e enquadrar o perfil do cara, você vai conseguir, a partir dali, definir a melhor forma de conduzir com ele. Mas, usando esses exemplos aí, o que você pensa de como mudaria a sua abordagem? Então, o perfil proativo, né? É um cara que você não precisa estimular tanto para ele fazer aquilo que você está propondo, né? Ele, com pouco estímulo, ele já entende o que ele precisa fazer e ele mesmo vai propondo soluções para o próprio problema, assim, vai encontrando soluções e muitas vezes soluções melhores que aquelas que você mesmo tinha imaginado. Sim. Né? Então esse que é o perfil proativo. E eu pensaria, esse cara é seria bom você fazer um convite para o cara participar, ele vai adorar. Sim. Né? Esse é o cara que fazer parte para ele vai ser algo legal. Né? Enquanto se você der as coisas muito como direcionais de você para ele, talvez ele não curta tanto. Né? Sim. O outro aqui, o perfil, traz aqui o perfil cauteloso. O perfil cauteloso dá para colocar aí no meio a pessoa com uma certa cinesiofobia aí também, pode ser, sim. Né? Esse perfil, então tô trazendo o exemplo da cinesiofobia. A gente tem que tentar, de certa maneira, pouco a pouco, tentando quebrar isso com o paciente. Agora, não dá para você propor coisas muito... que extrapolam muito o que ele considera o grau de segurança, senão ele vai espanar e vai fugir do plano, não vai ter adesão. Então, esse aumento do limite do quanto esse paciente tolera, do ponto de vista do que ele entende como risco, tem que ser realmente gradativo e você ir talvez explicando, educando os porquês você está fazendo aquilo para esse limite do que ele considera seguro e aumentando pouco a pouco, né?
Eu acho que é exatamente isso. Tem o cauteloso, que seria um ponto, e tem o receoso, que tá um pouquinho além, né? É o que seria extremamente cauteloso, né? E você pode ter o cara medroso, o cara que paralisa ali em algumas situações. Nada a ver, mais a ver, eu juro que o exemplo do meu cachorro hoje vai ajudar. Vai. Tá? Tava passeando com ele hoje na pracinha aqui que eu sempre vou. Então, subi as escadas e aí tem um parquinho para cachorro. E tinham 3 cachorros lá dentro, 2 de uma moça e um de uma outra moça. Cachorro de médio porte, cachorros nitidamente bonzinhos. E não sei por que especificamente hoje o Teco tava meio receoso. Ele tava meio... Com o rabo entre as pernas. Tava. E aí, tô indo com ele, cara, subi a escada assim, eu ando com ele preso na cintura pra deixar a mão livre e tudo mais. Aí eu subi, eu tomei um tranco, eu falei, ele parou. Aí eu olhei ele parado assim, ó, imagina, final da escada, corrimãozinho de ferro do lado esquerdo, um arbustinho aqui, e ele parado assim, só olhando, assim, e os 2 cachorros olhando pra ele sem mover. Aí eu parei do lado dele e fiquei. Tá tudo bem. Aí a moça, não, meus cachorros são bonzinhos e tal. Eu falei, não, tá tranquilo, é só... Não sei porquê, mas ele parou aqui, vou ficar do lado dele. Na situação eu fiquei. Aí eu falei, não, Teco, tá tudo bem, ó, os cachorros. Aí eu dei um passinho a mais, aí ele foi e deu um passinho. Parou. Aí fui fazendo isso até que eu aproximei, aí ele fugiu pra lá. Eu fui e acompanhei ele. Ele foi no sentido oposto. Aí ele começou a brincar ali um pouquinho, olhava para os cachorros, aí depois eu fui aproximando, porque ele mesmo foi querendo aproximou da grade. Eu não queria entrar no parcão hoje, porque eu não queria que ele sujasse. Aí eu vi que ele foi ganhando segurança, aí ficou tudo certo, cheirou um outro, deu uma brincadinha ali, e aí andou. Então, teve uma exposição, mas no ritmo que ele apresentou conforto. Né? Então... O que seria ruim numa situação como essa? Eu pegar, puxar ele pela coleira e não, vem cá. Que é o às vezes, na nossa área, você pega o cara com cinesiofobia e aí fala, não, que tem que quebrar, são crenças limitantes e vai lá, você tá empurrando o cara do penhasco. Vou lá, tô puxando o Teco da coleira e expondo justamente no que ele não tá confortável. Então, acho que primeiro de tudo, a gente tá fazendo o papel que eu tava fazendo ali. Eu sou o ponto de segurança para ele. Então eu tenho que mostrar que tá tudo bem para dar segurança para ele adquirir o próximo passo. E eu vou aumentando essa zona de conforto dele. E se ele tiver que recuar, ele recua e eu acompanho ele. E aí eu expando essa zona e ele segue. Então tem que ser um caminho de vamos e volta, se precisar. Eu tô com você. Se essa corda esticar e eu vou em uma direção e ele vai em outra, rompe esse vínculo e aí você perde a adesão do paciente. O paciente cauteloso, receoso, é muito fácil disso acontecer se você tenta forçar a barra. Total. Pô, esse exemplo ficou bem legal. E ainda mais o exemplo do paciente cinesiofóbico que o terapeuta tá empurrando ele do penhasco, né? O cara tá com uma evitação grande, você fala, não, você não tá apoiando aí, pô, vamos apoiar, apoia. E aí, né? Eu sempre penso em, cara, o medo tem uma função. Sim. O que ele tá tentando evitar? Vai entender isso, que aí você cria estratégia para ampliar a zona de conforto para essa situação e naturalmente o medo vai embora. Né? E aí, beleza, uma vez que você criou essa zona, ampliou a zona de conforto, aí sim você expõe. Com a garantia de que o risco foi embora e agora ele pode experienciar aquilo com segurança. O problema é não tirar isso e simplesmente expor. Esse é o erro da nossa área. Exato. Bom, e aí tem mais 2 exemplos aqui de perfis, né? E como lidar. Perfil competitivo. Bom, esse é o cara pra frente também, né? Na linha do proativo. É um cara que ele vai atuar muito com base em comparações, às vezes dele com outros, às vezes dele com ele mesmo, né? E aí você pode aproveitar disso. Você pode aproveitar da própria melhora do desempenho para mostrar, olha, putz, você lembra que você estava dessa forma até semana passada e
evoluiu nesse ponto, então vamos seguir, a gente tem até o final da semana essa seguinte meta, você vai melhorar esse ponto aqui que a gente está encontrando. Então, a importância das avaliações constantes, né? A cada sessão você está avaliando e mostrando o resultado. Olha, chegamos em tanto. Então, essa pode ser uma linha com o paciente mais competitivo, né? Uhum. Eu tô lembrando de alguns pacientes corredores que às vezes eu gosto de, para alguns exercícios, usar meu corpo meio como sombra, como referência. E aí, só de ir na pista ali, correr do lado do paciente, o negócio melhora, mas não porque você ficou como referência, porque ele quis fazer bem, porque você estava correndo do lado dele e ele quis tentar ser melhor que você. Uhum. Aí, na hora que saco que o cara é competitivo nesse nível, aí é usar desse recurso, né? Tipo, opa, sempre que tiver alguém ali para ele se emparelhar e falar, opa, estupar o peito de pavão e vamos, ajuda, então vamos lá. Legal, né? Legal. E aí o perfil mais desmotivado, mais deprimido, e aí, o que a gente faz? Isso é desafiador. Isso é desafiador pra caramba. É tentar, acho que, encontrar as poucas coisas em que ele se motiva e tentar se agarrar nelas. Eu acho que essa é uma saída. Você percebeu alguma pontinha de felicidade na execução de algo ali, reforçar aquilo, reforçar as pequenas conquistas em que ele percebeu que aquilo foi uma conquista pra ele. Né? Ele não vai ser convencido de qualquer coisa também. Ele não vai ser convencido de fez bem um exercício se ele... Você fala, tá vendo como se foi bem e tal? Não, que legal. Não, acho que tem que captar aquilo que ele já entende como prazeroso ou o que quer que seja, né? Eu acho que tem muito disso. Concordo. E esse talvez seja o cara que metrificar as coisas também seja legal, né? Pra você apresentar teu comparativo ou eventualmente qualitativo também, filmar um momento que ele estava executando de uma forma, porque geralmente, assim, tem uma dificuldade na autoleitura, né? Pode ser. E aí, a pessoa que não consegue se perceber bem também não consegue julgar a evolução. E aí, se você começa a expor isso para ela, talvez facilite. E um ponto que me vem exemplos muito próximos a mim, que é aquela pessoa meio autossabotadora, que não consegue ver a qualidade nela mesma, sabe? Então, putz, eu acho que esse talvez seja o mais difícil de todos, porque é aquela pessoa que não adianta você mostrar. Ela não se reconhece como tal. E aí, cara, esse... Psicólogo ajuda muito também, deveria ajudar. Esse é o ponto que não cabe só a gente, né? Não só esse, todos esses se beneficiam, né? Autossabotagem, autocrítica muito elevada, né? Enfim. Cara, bons exemplos. E aí? Satisfeito também. Não dá pra passar por tudo, mas deu pra dar um panorama. Te abordou muita coisa. E, bom, é isso. Se atente mais aos perfis aí dos seus pacientes, né? Tenta entender, melhorar a comunicação, melhorar a forma de avaliar, melhorar a forma de conduzir, melhorar a forma de expor plano terapêutico, de conduzir esse plano terapêutico, executar esse plano terapêutico de acordo com o perfil do seu paciente. E aí eu voltaria no bloco lá que a gente falou bastante sobre aprendizagem motora. Por quê? Pra gente também não ficar refém de ferramentas de análise. Elas são muito boas. E se der pra usar, ótimo, usa, maravilha. Mas, fazer as coisas serem um pouco mais fluidas ali na comunicação com o paciente, às vezes já te traz as informações necessárias. E aí, eu usaria o exemplo lá da aprendizagem, que você tem o estímulo que você está pretendendo dar para o paciente, a resposta que você espera daquilo, e você precisa de uma leitura né, daquele resultado. Então, com base nessa leitura, você vai falar, aquele estímulo que eu dei gerou a resposta que eu esperava? Não gerou. Então, não posso usar esse estímulo dessa maneira. Então, você vai colhendo um looping, um ciclo ali, né, de estímulo, resposta, tem um feedback, adapta um outro estímulo, até você encontrar exatamente o formato de comunicação, de exercício, de coisas para casa, de orientações que funciona
para aquela pessoa, né? Que a gente está falando realmente de personalização. Perfeito. E acho que também, só pontuar rapidamente, a importância de você conseguir ler o perfil comportamental, né? Acho que isso o corpo mostra muito também. A gente já teve episódios aqui falando sobre expressões, né? Então, isso daí vale a pena rever esse episódio sobre expressões também, né? Que eu não lembro exatamente o título. A gente gravou com a sua irmã. Um deles, né? Teve 2 episódios, mais ou menos nessa linha. Vale a pena rever. E para você que ficou até aqui, vou refazer o convite aí. Por favor, participe. Por favor, não. A gente que tá fazendo esse grande favor dessa discussão presencial dia 31 de maio, então final aí desse mês. Discussão presencial, sábado de manhã, de aprofundamento, em que a gente vai abordar esses temas aí relacionados ao terceiro bloco, que é planejamento terapêutico. Quer participar? Se inscreve aqui, preenche o link do formulário, a gente vai entrar em contato com você, vai colocar você no nosso grupo de avisos e tem lá o e-book também que você vai receber de brinde. É isso. De brinde não, porque de brinde dá uma desvalorizada. Desvalorizado, brinde nada, puta conteúdo completo, não, cara. É um material de apoio que, cara, você pode carregar pra vida que vai te ajudar ali, como material de consulta, eventualmente. E essa é a última oportunidade. Depois disso, a gente só se vê no simpósio. E até lá, talvez a gente vá divulgando também na rede social como é que foram essas 2 discussões aí, para você entender mais ou menos a dinâmica. Mas vai ser bom, pode confiar. O que eu falaria assim, cada bloco teve 3 horas de conteúdo. O e-book ali tem um material bem legal. Então, só isso já vale. Na discussão, você tem 2 horas de mão na massa prática e de aplicar isso. Então, no final, para quem participou de tudo, são 9 horas de conteúdo áudio-vídeo, mais 6 horas de conteúdo presencial, imersivo, prático. Então, aí a gente já está falando de 15 horas. Mais o e-book ali, que umas 50 páginas, talvez em umas 2 horinhas você consiga ver. A gente está falando, vou arredondar, de 20 horas de conteúdo, de graça. Exatamente. De graça. Conteúdo denso, selecionado, preparado, com antecipação, então, vale muito a pena. E um outro aviso rápido, esse semestre, talvez, a gente já vá sair o simpósio, primeiro simpósio do Movimento em Foco. Tudo isso, esses 3 blocos foram preparatórios para esse evento maior que em breve mais informações. É isso. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Você vai vendo um pouquinho dessa construção toda, de como foram essas discussões. E em breve, notícias aí de simpósio. É isso. Segue, compartilha o episódio, 5 estrelas no Spotify. E é isso. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.